oi, 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 gente. Estamos nós aqui, né? Nesta quarta-feira, dia 1º de junho de 2022, chegando por aqui para mais uma live, falando um pouquinho com uma pessoa muito especial que já deu um oi por aqui. Olha, a Cida, a Aparecida Pacheco, neuropsicopedagoga. Olha que coisa boa. Nós vamos fazer um bate-papo hoje, um bate-bola muito legal sobre dificuldades e transtornos da aprendizagem, né? Essas implicações no dia a dia escolar. Então, vou chamar a Cida aqui, já vou recebê-la para o nosso almoço. Vou chamar a doutora Ângela, sendo por aqui. Doutora Ângela, como sempre, com a agenda cheia. E ela no corre de terminar um atendimento e já ir para uma live. Vamos que vamos. Ei, Samanta! Saudade de você, Samanta! Seja bem-vinda ao Almoço com Aprendizagem. Ei, Aparecida! Sua imagem está me mostrando uma mesa aí atrás de você, muito legal, hein? Vamos lá, vamos acertar aqui, que eu estou numa varanda. Você não está me vendo, né? Que delícia, não estou te vendo, a gente está vendo só a mesa. A sua câmera está virada para fora, inverte ela aí para você. Vamos ver. Ai. Como é que será que está errado aqui? Você vai clicar na própria tela aí de inverter ela para você, sua câmera. Em cima tem uma setinha, uma para um lado, outra para o outro. Você pode clicar nela. Verdade. Aí! Isso aí! Muito obrigada. Bom dia. Bom dia! Eu que agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade, de ceder um tempinho da sua agenda para esse bate-papo, né, com aprendizagem e companhia. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão chegando por aí para o nosso almoço. Não esqueçam que o almoço é nosso, mas a sobremesa é de vocês, gente. Vamos começar o nosso sorteio. Doutora Ângela chegar aqui e falar com a doutora Ângela. Tem um tempo que a gente não faz um sorteio de livro, a gente já vai logo fazer um sorteio de um livro para esse pessoal bacana que participa do nosso almoço com aprendizagem. Cida, fala um pouquinho de você pra gente. Posso chamar você de Cida? Claro, fica à vontade. É Cida, né? Fale um pouquinho pra gente aí da sua caminhada, da sua formação, da sua experiência. Quem é a Aparecida Pacheco aí, gente, pra gente? Primeiro, quero agradecer o convite. A doutora Ângela já havia feito o ano passado, eu não pude, não deu certo, mas agora sem problema algum. Estou muito contente de estar aqui, né? E esse lugar onde eu me encontro, na verdade, eu moro numa chácara. Ai, que delícia! No interior de São Paulo. Ai, que delícia! Isso. E hoje, como o tempo tá bonito, assim, tá para poder ficar numa varanda, eu falei, vou aproveitar para poder fazer a nossa live de uma forma bem tranquila, né? Claro, que é muito gostoso. Claro. Eu estou em Atibaia, que fica mais ou menos 60 quilômetros de São Paulo, capital, né? Um local bastante agradável. E neste local, que não é aqui, né? É distante um pouquinho, nessa cidade, eu também tenho um espaço que eu criei, que é o Espaço Neuroescola. A minha trajetória, ela inicia lá atrás, na adolescência, onde ainda não tinha uma formação na área da pedagogia, e sim, eu trabalhei durante muito tempo como voluntariado. E imaginava um dia poder estar na educação. A princípio, eu me formei em administração, que foi o que naquele momento eu pude estar fazendo, porque eu queria ser aquela professora, não de sala de aula simplesmente, eu queria ser uma professora, ou uma educadora, não sei a palavra correta, para aquelas pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Eu sou do tempo da sala especial. Ô, Cida, olha, a Marisa Maciel tá dizendo que a Cida é a melhor. Ó, gente! Obrigada.
Sim. Então, eu ficava assim, poxa, quem é essas pessoas, né? Esses alunos da sala especial, que era nada além daquela sala onde ainda não se havia uma metodologia, um trabalho voltado para as crianças, e no caso nem eram crianças, eram adolescentes que tinham dificuldade de aprender. E também outros fatores, né? A questão família, a questão social e etc. Enfim, aí depois eu retornei aos 30 anos para a faculdade e fiz a tão sonhada pedagogia. Primeiro eu me formei em administração, como eu disse, trabalhei durante muito tempo como voluntária em vários segmentos. Um que me marcou muito foi com pessoas que, na época, tinham AIDS, né? Então eu trabalhava com seus familiares e com essas pessoas. Quem eram essas pessoas, né? E o que elas traziam? É algo que eu não sei te dizer, assim, lá do fundo do meu coração, que era muito importante. Enfim, voltei para a faculdade, fiz pedagogia, e na pedagogia eu tive a oportunidade, ao término do curso, estar conhecendo a neuropsicopedagogia. Ela era relativamente nova, ela está há uns 15 anos, eu acredito, no Brasil. E eu falei, vou fazer, é isso que eu quero, né? Que é tudo cérebro, neurociência, o que é isso? E fui. E nisso também acabei aproveitando fazendo saúde mental e educação especial. Nossa, completou. Tudo a ver. Né? O pacote completo. E a questão da infância, está tudo ligado na infância, né? Quem é essa criança? Quem foi essa criança? Porque, afinal, mesmo adultos, temos uma criança dentro de nós. E essa criança, às vezes, precisa ser estimulada, precisa de conversa. E isso, no meu caminhar, nas minhas pesquisas, nas minhas investigações, em grupos de estudos, com os meus alunos, eu fui vendo o quanto isso é importante para mim, como Maria Aparecida Pacheco. E amo o que eu faço, adoro o que eu faço, me dedico muito, busco fazer e dar o meu melhor. Muitas vezes não é o que as pessoas buscam, porque você sabe que quando há algo que sai do caminho, as pessoas ficam em busca do que seria o natural, do que seria o correto, do que seria a pessoa que quer ser normal, vamos dizer assim. E muitas vezes, nossa, numa criança, eu tenho muito, assim, facilidade com TDAH e com autista, nível 1, que é onde eu posso atender, que eu tenho condições, né? Porque o 2 e 3 exige uma equipe multidisciplinar, o que fica um pouquinho mais difícil para poder trabalhar. Enfim, e eu vejo neles, nossa, uma pessoa qualquer clamando, me ajude, eu posso aprender, eu consigo, eu levo mais tempo, mas eu estou aqui, né? E seus familiares também. Os pais que ficam naquela expectativa, né, da autonomia desse filho, como é que ele vai conseguir, é possível, não é possível, enfim. Aí eu tive a oportunidade, como eu iniciei, de montar esse espaço em Atibaia, onde tenho familiares. Legal. Sou de São Paulo, capital, mas minha família veio morar aqui e acabamos também vindo morar aqui. Mas é um espaço onde eu posso sentar no chão, onde eu posso colocar uma música, onde eu posso brincar, mesmo com um adulto, né? Porque a gente acha, adulto não brinca mais. Eu amo brincar, adoro criança. E é isso, hoje exatamente, eu estou aqui. Essa intervenção é que faz diferença, né? É disso que as pessoas estão precisando, até para a saúde mental, né? Você que está na área aí, mais do que nunca sabe que é exatamente desses momentos que todos precisam, independente se é criança ou se é adulto. Pelo contrário, de 0 a 200 anos, enfim, quando tiver vida, precisa desse sentar no chão, precisa dessa intervenção gostosa para que a pessoa tenha condições de ter uma saúde mental, né, Cida? Exatamente. E é interessante quando você aborda esse início seu aí, achei muito interessante a sua fala, porque você já iniciou o seu tempo educacional, vamos dizer assim, a sua experiência educacional,
já enfrentando um momento muito difícil, que você falou que você trabalhou com pessoas que eram HIV positivo, né? Então, Exatamente, pensa, você já exatamente. estava inserida num processo de inclusão, porque era nessa época, eu imagino que o preconceito era absurdo com a idética. Porque a princípio, né, eram as pessoas que, moradores de Pois ruas, é, travestis, eram aquelas pessoas que não faziam parte de um contexto, né? Mas como a minha família sempre de alguma forma esteve engajada, não, até por questões mais talvez religiosas, vamos pensar assim, em projetos sociais, né? Então para mim foi muito fácil assim participar de vários eventos ligados a isso. E esse foi um convite que eu recebi e achei assim que eu poderia aprender muito ouvindo essas pessoas, né? E os familiares. claro, E depois, né, obviamente, a gente também se coloca como poderia ser um irmão, claro, um amigo, claro. né, sua mãe, não sei. Então foi bastante interessante. Foi um projeto que não durou muito, mas foi tipo um ano, né? E outras coisas mais que foram surgindo. Mas Eu esse foi o que mais me eu sempre marcou, brinco que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem telhado de vidro, né? com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado quando Somos a gente humanos. fala isso não acontece na minha casa, porque todos nós temos telhado Acontece. de vidro e acontece, né? E a gente precisa, Sim, eu sinto muito isso, esse olhar empático. A gente precisa de aprender a ter sim. empatia com a dor do outro, né? Quando você fala sobre Exato. transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, infelizmente ainda há um preconceito muito grande. Por isso que eu puxei Sim, esse início seu aí, em se tratando de trabalhar com pessoas aidéticas, né, HIV positivo, soro sim. positivo. A gente, então, hoje, então você vem nessa caminhada, de certa forma, de inclusão, você estava incluindo, olha, Há desde muito essa tempo. época você já trabalhava com inclusão, e aí hoje você, É. com esse tema seu, com a sua temática de transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, você ainda continua nesse grande amor e nessa batalha pela inclusão, porque é muito Exatamente. difícil a gente fazer inclusão, né? Não acho que é porque a gente está no Sim. século XXI que é fácil, porque não é fácil. A gente ainda vê um preconceito muito implícito aí, às vezes até explícitos mesmo, né? Dentro das escolas, dentro Eu das acredito, famílias, né? eu acredito que a grande temática seria que nas escolas fosse conversado de uma forma mais natural. Obviamente que a gente sabe que existem várias questões para se trabalhar numa escola, para se levar um aluno, por exemplo, que tenha lá um TDAH um pouquinho mais agressivo, aquele aluno que não consegue parar, sentadinho, ou mesmo quando eu falei do autista, Sim. mas quando a gente leva para as crianças, principalmente porque criança, ele não tem esse preconceito, Uhum. né? O pré-conceito. Não. Isso vai ser adquirido conforme vamos crescendo, em função até da questão da falta de cooperação que existe, né? E acaba sendo, ele não consegue. Ele consegue. Ele não, todos conseguimos no Uhum. nosso tempo, Sim. como eu acabei de dizer. Obviamente, existem aqueles que talvez requeira um pouco mais de espaço, de mais atenção, mas há várias tentativas, tá? Numa sala de aula, numa sala onde as crianças possam colaborar com aquela criança cadeirante também. Eu falei do TDAH, mas tem a criança Sim. cadeirante, né? Sim. Tem a criança PT que teve lá um acidente e alguma coisa que implicou, né, na falta de oxigenação do cérebro, mas que pode estar participando, brincando. Então, realmente, o papel da escola ela é fundamental para trazer essa questão do preconceito para a vida do sujeito. Uhum. E aonde falta ainda, né? Não sei, eu não sei qual seria a melhor forma ou se existe uma melhor forma. Eu acredito que se falar sobre o assunto na sala de aula, com historinhas, com teatrinho, com coisas que trazem o cotidiano das crianças na sala de aula, Uhum. vai sensibilizá-los para serem um adulto menos preconceituoso, né? Sim, sim. Porque o preconceito é a falta do conhecimento. É dizer, Exatamente.
É a falta do conhecimento. Exatamente. E é engraçado, muitas vezes, que a gente percebe isso até por falta de conhecimento da família, Sim, né? Então, verdade. muitas vezes, tristemente, a gente sempre ouve e vê família chegando na direção, na coordenação, reclamando de algum colega dentro da sala de aula e que na hora que a gente vai saber o que, que é, do que se trata, normalmente é alguma criança que já tem uma documentação de transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. Sim, Ou seja, a sim, família, de certa forma, mostra uma intolerância, porque o meu filho exato. não. Então está Sim, atrapalhando o meu filho, né? Eu quero exatamente. ou exige, normalmente no privado, ou exige que muda o filho de sala de aula e chega a outra sala, ou exige que a escola tome a providência de mudar aquela criança que está atrapalhando, muda e coloca Sim. em outra sala. É muito triste isso, né? É muito triste. Sim, mas aí eu volto a dizer que, mais uma vez, a gente tem ainda aquela questão cultural, né? Aonde acha que a inclusão é... Então, a pessoa diz, ah, é o outro, comigo não. Uhum. Mas uma criança, por exemplo, que eu já atendi casos assim, que teve uma queda, que teve um problema de quase um afogamento numa piscina e era uma criança dita normal e se tornou especial. E Sim, aí? exato. Então, isso, todos nós estamos sujeitos às adequações. Alguém que, por acaso, use uma bengala, alguém que quebra uma perna, alguém que, por algum acidente, perde um pouco da visão, né? Mas isso teria que ser mais discutido, mais conversado, mais sensibilizado, né? Para as pessoas entenderem que todos somos, todos, aliás, todos fazemos parte de uma grande inclusão do mundo, Sim, da vida. Veja pós-pandemia, sim. né? Quantas pessoas que tiveram, nossa, N fatores, perda de emprego, perda de família, perda de tudo, É, inclusive da escola. Tivemos casamentos, que nos né, incluir. que se dissolveram, tipo, tava bem do nada. Ó, separou, como assim? Era um casal tão perfeito, Exatamente. né? E essa criança que perdeu esse pai, perdeu essa mãe, ou perdeu um pai que perdeu o emprego, a mãe que perdeu o emprego e teve que morar com a avó, é uma inclusão, é uma adequação. É que a palavra inclusão, ela ficou um pouco seletiva, né? Ah, é aquele lá, é o PC, é o Uhum, TDAH. Ah, uhum. eu não sou, mas todos somos. De alguma forma, somos inclusivos numa sociedade, Claro, né? claro. Onde requer rampa, onde requer, às vezes, uma cadeira diferente, onde requer fatores que vão aliviar, às vezes, uma criança que tem uma perninha mais curta que a outra, né? Vai Uhum. colocar lá uma caixinha, alguma coisa que ela possa ficar adequadamente para poder apenas assistir uma aula, nada além disso. É verdade. E é exatamente quando você fala esse tema seu sobre transtornos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem e as implicações no dia a dia, quais seriam essas implicações? Como a gente trabalharia? O que que vem trazendo? O que que esse transtorno, Cida, dentro da sua experiência, dentro de tudo, né, como neuropsicopedagoga, como pedagoga, nessa caminhada sua, como você vê essas implicações aí? O que traz isso para o dia a dia escolar, vamos dizer assim? Bom, vamos esclarecer duas coisas. A primeira, da dificuldades de aprendizagem. A dificuldade, normalmente, ela está ligada a uma metodologia de ensino, além daquela que o aluno pode suportar. Às vezes, uma escola que ela é extremamente competitiva e que os pais, vamos dizer da escola particular, e que os pais escolhem essa escola porque eles querem que ele entre em primeiro lugar na FUVEST. Tá? Então, esse aluno não consegue acompanhar, porque é uma escola extremamente conteudista, ela só tem matéria, 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 e ela tem que ser, aquele aluno tem que ser o melhor, com mais 30 alunos dentro da sala de aula, né? Não estou recriminando, Sim, eu estou esclarecendo o que seria a dificuldade e o transtorno. sim. Então, esse aluno não consegue acompanhar, passa a ter algumas coisas de
Por exemplo, dor de cabeça, dor de barriga, não quer ir para a escola, começa a brigar, ou ele fica apático e começa a ficar distante até dos coleguinhas. Isso acontece muito ainda. Em São Paulo, a gente tem muitas escolas assim, que trabalham ainda dessa forma, né? E que os pais, por algum motivo pessoal, querem que esses filhos fiquem lá, e por vezes não dá certo. Uhum. A escola pública. Na escola pública, a gente tem sim um trabalho voltado, né, inclusive com o BNCC, das crianças que, com as dificuldades, existe um outro olhar. Está melhorando esse olhar da dificuldade de, às vezes, a criança que não escuta direito, da criança que não enxerga direito. A temática dessa criança é diferenciada da escola particular, tá? E com as adequações, ou se houver necessidade, vai buscar, através da coordenação pedagógica, um professor auxiliar, né? Uhum. Então, essa criança vai conseguir caminhar, mas ela precisa, sim, de ajuda. O transtorno. O transtorno está ligado à parte neurobiológica da criança, da formação do cérebro, da formação desses neurônios. Muitos pais, lamentavelmente, têm usado bebidas em excessos, drogas, não tem feito de acordo com o que teria que ser um pré-natal, né? Ou, às vezes, também em ambientes insalubres, tem isso também. Então, nessa formação do cérebro, haverá lá algo que fará falta para que ele possa, no seu dia a dia cognitivo, vamos dizer assim, poder aprender. Então, normalmente, esse aluno ele vai ter que ter, sim, um neuropediatra, por vezes uma fono, um terapeuta ocupacional, um psiquiatra e, às vezes, a intervenção de medicações. Uhum. Então, esse seria o transtorno de aprendizagem. Sim. Tá? A dificuldade não é que ela é mais fácil ou mais difícil, mas ela, diríamos, tá, que ela está mais próxima para a gente lidar com ela. Uhum. Com recursos que temos no dia a dia, né? Então, recursos lúdicos, sim, poderíamos dizer assim. Sim. Agora, o transtorno, normalmente, nem sempre, mas normalmente é indicado alguma medicação que também vai provocar efeitos colaterais, então a tal da Ritalina, que se o aluno toma pela manhã, à tarde ele não consegue acompanhar a escola, então ele tem que ficar descansando um pouquinho. É uma coisa bastante séria. Sim. Então é muito sério ter um filho, né? O planejamento de um filho. Quando eu converso com os pais, né? Tem pais que dizem, não, mas eu só fumo um cigarro por dia, né? Tem os que usam, né, alguma droga, ou porque bebem alguma coisa. Não, mas eu só tomo uma taça por dia. O que se sabe é que essa taça vai fazer diferença na formação do feto. Sim. Mas fica a critério desses pais, tá? Que ainda não acreditam que isso possa interferir. Ora, eles dizem assim, não, mas o meu pai bebia, não sei o quê, todo mundo nasceu perfeito. Não vamos discutir. Uhum. Então, essa criança, né, do transtorno, a sua intervenção, ela é mais assim, ela é uma intervenção mais neurológica mesmo, sim, né? Sim. E muitos deles, por exemplo, não conseguem desenvolver a audição completa, né? Que é o tal do DEPAC. Sim. Aquelas crianças que ouvem, mas que não consegue ouvir no tempo correto, no tempo que nós estamos conversando. E não é surda, só que ela precisa de mais tempo para poder ter esse entendimento. É algo bastante sutil. E numa sala de aula isso vai fazer diferença. Isso fica grande, né? É uma alteração do processamento auditivo dentro da sala de aula, e isso fica gigante para a criança e para o adolescente. Exatamente. E para os professores, muitas vezes, ainda que hoje tenha melhorado isso, desconhecem, né? Para os pais que diziam assim, meu filho não é surdo, mas não é, é uma adequação, né? A baixa visão, por exemplo, né? Que também pode ocorrer com o transtorno. Então, talvez estar levantando um pouquinho esse livro, de uma letra maior, né? De estar falando mais vezes, sim, da repetição, da rotina. Então, eu costumo criar um tipo de um diário para os pais. Ou eu ainda oriento, pai,
ou mãe, né? Cria-se um diário de benefícios para essa criança. Por exemplo, Ah, que legal. ele sentar numa varanda onde eu estou, bem iluminada, ele pode fazer a lição sentado no chão. Nossa, que lugar tranquilo. Claro, eu sei que, obviamente, isso não é para todo mundo. A maioria das pessoas mora num apartamento, Sim. numa casa. Mas, assim, um cantinho, né? Com uma almofada colorida, com um bichinho que ele possa segurar, né? Às vezes até numa varanda que há num apartamento. Uhum. Eu gosto muito dessa adequação. Eu Uhum. ofereço e oriento aos pais. Por quê? Porque o cérebro entende que quando ele for ali é um lugar legal para ele aprender. É um lugar legal para ele sentar. Até com cheirinho, né? Com uma florzinha. Uhum. Eu trabalho muito essa questão Que lúdica. Eu sou muito legal, que lúdica. legal. Sim. E alguns pais, às vezes, não entendem, porque eles dizem assim: ah, Cida, mas eu não tenho esse espaço na minha casa. Tudo bem, em cima da mesa, numa mesa da cozinha, né? Ou numa própria almofada, que você pode criar com seu filho. Vai lá com uma almofada legal, ele senta uma prancheta, sabe? Uhum. Então, e tem pais, aliás, e tem professores que também precisam dessa orientação, né? Ah, mas esse aluno, ele não presta atenção. Tá, vamos lá sentar lá na frente. Mesmo na frente, ele não presta atenção. Então, vamos lá com a coordenação. O que podemos fazer por ele? Que ele pode aprender. É um trabalho um pouco de formiga, né? Vamos dizer a Sim, sim, verdade. sim. Mas é possível. Sim, Mas claro, é possível, claro. O objetivo, né? atingir o objetivo é que é importante. E dessa forma aí, a gente E percebe mais que do que vai isso, devagar, mas a gente consegue atingir o e vai. objetivo de aprendizagem, né? Exato. E mais do que isso, atingir a autoestima desse ser. Sim, Eu sou capaz. Eu posso, é né? verdade. Ah, eu uso um óculos tal grau. Ah, mas eu consigo. Eu tenho que usar um aparelho, né? Ele tem essa consciência. Sim, Tal aparelho, mas eu consigo. sim. E os pais também se conscientizarem de que esse filho é o filho. Uhum, Pronto, acabou, né? uhum, Que não há nem mais e nem menos, que vai ser muito importante, eu acredito muito nisso, porque no meu atendimento sempre eu faço uma anamnese, né? O uhum. meu atendimento, eu não sou uma professora particular ou de reforço, né? Eu me intitulo de maneira psicopedagoga clínica, então eu vou conhecer os pais. Uhum. Quem são esses pais? Não importa, 2 homens, 2 mulheres, os avós, tios, quem são Os essas pessoas? responsáveis, né? Qual é o, qual é o ambiente que essa criança vive, né? Qual é Uhum, a rotina dele? uhum. Por exemplo, crianças que ficam até altas horas jogando videogame e no outro dia não vão conseguir levantar para ir para a escola, com certeza. Sim, Ah, mas ele adora jogar videogame, mas ele vai ter que jogar até um certo horário, por exemplo. Essas orientações. claro. E diante do que eu vou conhecer na anamnese dessa família, desses cuidadores, desses responsáveis pela criança, eu vou orientá-los, né? E é alguma coisa que faz muita diferença. Nossa, eu não pensei dessa forma. Eu não achava que isso ia fazer a diferença. Os pais depois trazem, né? Uhum. Como resposta. Porque, como eu disse, a gente quer o quê? Que esse aluno passa a ter a autonomia dele, Claro, né? E claro. que a autoestima dele se eleve, Sim, para que ele saiba que ele pode também, assim como o seu coleguinha. sim, que ele é capaz, Esse é o meu né? Que trabalho. ele dá conta. Exato. Eu Exato. tive uma aluna, Cida, você falou uma coisa que é muito interessante. Eu tive uma aluna no curso de pedagogia, uma aluna cega, sabe? E aí teve um dia que eu falei assim, gente, eu já sei, eu precisava de fazer uma revisão para a prova com ela, com a turma, né? Eu precisava de fazer uma revisão Sim. de um conteúdo que já havia sido passado para os alunos. E sabe aquele negócio? Eu falei assim, eu já sei. Porque ela ficava sempre ouvindo. Eu falei assim, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou dar essa prova diferente para ela, eu vou fazer essa revisão diferente. Aí, Sim. eu comprei Babalu para a turma. Aquele chicletinho que tem aquele meladinho por dentro, sabe? Eu comprei o Babalu, comprei um pacote de Babalu e levei para dentro da sala de aula. E aí, antes de iniciar a revisão, eu falei sobre o conteúdo que ia cair na avaliação e ia dar a revisão.
E aí eu peguei e tirei para ela e dei para ela o babalu. Falei assim, olha, eu gostaria que na aula de hoje, na hora que você estiver fazendo a prova, que você memorize, que você lembre desse sabor e desse cheirinho de morango. E você Muito acredita que legal. ela fez a minha prova depois oral e ela tirou total na prova? Porque ela falava assim, Isabel, Parabéns, isso como eu mesmo. memorizei cada palavra sua, com aquele sabor do babalu e com o cheirinho de morango que eu senti. Eu falei assim, gente, aí eu Verdade. peguei, falei, agora eu sei como é que eu vou trabalhar os conteúdos com ela de uma maneira mais tranquila, mais suave, na verdade, né? Somos emoções, né? Somos totalmente emoção. O que é a vida? A vida é uma grande emoção, é um grande desafio. E o desafio ele causa emoções positivas ou negativas, mas no geral positivas da construção, né? Doutora Ângela Da tá aqui, construção ó. do Doutora Ângela tá aqui indivíduo. falando grande mulher, viu, Cida? Tá chegando. Chegou. Bom, boa tarde, né? Olha lá, travando. Eita, internet, que lindo, Isabel. É assim mesmo. Parabéns. Ô, Renata, obrigada. A gente precisa de achar instrumentos para trabalhar, né? É verdade. Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Bom dia, Cida. Boa tarde, doutora Que Ana. honra que você está aqui conosco. Tá vendo? A senhora me pegou, hein? Pegou pelo pé. É assim mesmo. Não, e de Que estarmos bom. aqui é uma coisa maravilhosa, imagina. Ó, Podemos falar? E que lugar gostoso é esse? Pois é, então, eu tô falando que estamos numa varanda aqui, em Atibaia, num sítio. Oh, Hoje eu estou delícia. morando aqui. Provisório, mas estou. E é um lugar maravilhoso, que eu adoro poder estar. A Isabel também mora num sítio. Vida boa, né? Oh, beleza. Então, para É, nós, para nós que somos urbanas, né, Isabel? É assim, é excelente. Eu adoro poder estarmos aqui. Muito obrigada pelo acordar de convite, manhã doutora. com o sonzinho do canto dos pássaros é uma paz, né? A gente já acorda em paz para começar o dia, que muitas É, vezes não é fácil. Então, verdade. eu moro num apartamento, E eu, mas que tem fogão de lenha. Aí, oh, que beleza. Cada um no seu pedacinho de terra. Pronto. cada um com aquele que pode, né? Verdade. Muito obrigada pelo convite, doutora Ângela. Espero termos mais convites e fazer parte. Que Muito bom. obrigada. Me Nossa, sinto muito honrada. eu admiro muito seu trabalho. Seu trabalho é lindíssimo. Parabéns. Muito obrigada. E Muito obrigada. vão continuar a conversa. Eu cheguei atrasada, atrapalhei. Gente, o problema da Não tem internet, problema. eu entrei num celular, entrei no outro celular e o trem não entrava. Eu comecei a escrever para vocês. Eu falei, mas, gente do céu, o que é isso? Tem problema porque faz parte, né? Eu também já aconteceu de eu estar aqui à noite, por exemplo, numa live e caiu a internet. Eu tive que pedir desculpas, né? Porque choveu muito, porque ventou muito, a gente tem muita árvore e muito e tudo mais, mas sem problema algum. Ô, Isabel, a gente estava falando referente à questão Das dos adaptações. transtornos, né? Isso. Das adaptações que são Isso, necessárias para dentro da escola, né? Para atingir o sim, objetivo, que é a aprendizagem. sim. Ah, sim, eu estava dizendo para você que eu faço muita orientação para os pais, né? Sim, Porque há pais também, que eu queria até continuar, que ficam buscando, por exemplo, curas. é. Curas disso, curas daquilo, cura. Como se, por exemplo, fôssemos passar uma borracha, meu filho não é mais TDAH, ele não é mais autista, ele não é mais PC. Então, que no caso são os transtornos. Mesmo na dificuldade, lá na frente, eu tive alunos que a prova dele teve que ser ditada por alguém para ele entender, mas ele era capaz e conseguiu fazer, Uhum, né? Lá na frente, numa faculdade, num curso e tudo mais. uhum. Então, somos humanos. É alguma coisa que eu sempre converso com os pais. Nem todos entendem porque existe
não sei, uma sociedade, não sei, uma cultura que temos que ser perfeitos e não somos perfeitos, né? Ainda bem que somos errantes, porque dá para a gente estar sempre adequando, né? Ah, não vai por aqui, vai por ali. No meu espaço, que numa próxima oportunidade eu vou querer estar mostrando para vocês, eu tenho tudo, tenho bolinha de gude, eu tenho bexiga, eu tenho é, coisas infláveis, eu tenho, sabe aquele João Bobo, tenho tudo, porque assim, eu ofereço para criança, porque a grande maioria é criança, mas eu tenho adultos também, né? Aí eu ofereço e ali a gente brinca de matemática, de português, de tabuada e etc e tal. Então, esse foi sempre um grande sonho que eu tive. Lá atrás, como eu comentei, da classe especial, né, que eram classe de alunos, que quem é essa classe especial? A gente tinha medo, imagina. Eu estudei e me formei na escola pública, então a professora, olha, se não se comportarem, vão para a classe especial. Era Meu tão Deus, especial que eu não ninguém queria ir para ela, né? Então, quando eu descobri o que era a classe especial, eu falei, não. Mas no meu coração eu queria fazer algo. Olha que interessante. E só foi nos 30 anos. Porque, como eu disse, a minha primeira oportunidade foi na faculdade de administração. Eu trabalhava numa empresa, e a empresa colaborava com aqueles que queriam fazer essa área. E, não vou perder essa oportunidade. Afinal, uma faculdade não era um. Ainda hoje é acessível, mas na minha época não era. Uhum. E depois eu fui para pedagogia, uma pedagogia humanista, uma pedagogia assim que olhasse o. Eu também não disse que eu trabalhei muito com adultos, né, no EJA, né, Sim. ensinando a leitura, ouvindo o que eles pensam, como eles pensam. Então era alguma coisa da alma, né, Isabel? Porque Sim. quando eu digo ensinar, você tem que gostar de ensinar e ouvir o que o outro tem para dizer também. Claro. Porque aprendemos o dia todo, sempre, né? É. Professora, tá falando muito alto, ou desculpa. Tá falando muito baixo, ou desculpa, né? Nossa, isso aqui. Então nós vamos aprendendo, não só na parte profissional, como na parte pessoal do dia a dia, né? De você ser mais tolerante, de ouvir aquele familiar que às vezes quer que você escute. Você não vai resolver dar a solução, Sim. mas você vai aprender. Então isso foi uma coisa que eu sempre quis muito. Sou muito feliz no que eu faço. Adoro o que eu faço. Uhum. E é engraçado porque a gente volta naquela fala, né? Naquela palavrinha que eu falei. É empatia. É o sentar, é o conversar, é o estar com o aluno. Eu não vou ficar declarando minha idade aqui, não, sabe, Cida? Eu vou falar que eu comecei muito nova. Eu vou falar que só que eu comecei muito nova, sabe? Na educação, eu tenho um amigo meu que ele brinca comigo que eu tenho idade de Matusalém. Falou assim, para! Não. Mas eu comecei... Aliás, eu gostaria até de falar dessa... Desculpa, Isabel. É que eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi com uma professora. Sim. E eu falei, poxa, eu não tinha pensado nisso, na questão da empatia e simpatia. Sim. Porque da simpatia, nossa, a Isabel é uma pessoa muito maravilhosa, que legal, né? E na empatia, quando eu me importo com você, a gente também aprender a ser empática. Sim. É possível. Porque não é dito lá atrás, ou mesmo em casa, né, às vezes na família, o que é uma empatia, né? Que é se importar com o outro. Mas se importar no sentido de além de se colocar, o que eu posso fazer por este outro, né? Então a empatia, ela nos traz muito esse sentimento. Mas não assim no sentido, vou ser boazinha, vou para o céu, vou para o inferno. Não. No sentido colaborativo. Exato. De ser humano. Humano. Exato. Eu estava dizendo que eu trabalhei também com EJA, sabe? Em 2010, sim, eu peguei uma turma de EJA, eu dei aula para uma turma de EJA. Eu fiquei o ano todo de 2010 lecionando para essa turma. Gente, que delícia! Que delícia! Sim. Porque existem alguns casos que a gente percebe que tem alguma dificuldade, ou que é nitidamente que tem um risco aí para algum transtorno, mas nunca foi avaliado. Sim. E é esse olhar empático de você estar dentro da sala de aula, sentar e ouvir,
Tinha um que era dono de um Exato. açougue, que ele me contava as dificuldades dele do açougue, de carne. A outra dona que trabalhava numa fábrica. Então, é esse olhar de tem hora que você precisa Sim, de parar o conteúdo, porque vai além, vai muito além. exato. Então, é sentar, é Exatamente. ouvir aquele menino. E quando a gente fala de transtorno de dificuldade de aprendizagem, dentro dessas implicações do dia a dia escolar, é esse dia a dia escolar, que eu estou lidando com o ser humano, igual você falou aí, é Exatamente. ser humano. Exatamente. Isso nos traz muito a questão daquela pessoa que quer ser perfeita. Não existe o perfeito, né? Num determinado momento da vida, a gente vai errar para aprender. Aliás, né, também a questão dos erros. Tá, eu errei. Puxa, eu fiz aquele bolo maravilhoso. Coloquei todos os ingredientes, ele não cresceu. Poxa, mas eu fiz o bolo. Sim, Ah, da próxima vez, provavelmente, eu vou ter que colocar mais uma colher de fermento. Eu não vou pegar o bolo e jogar fora, não é isso? verdade. E o erro, nós aprendemos com o erro, para que a gente possa acertar. Então, essa questão do erro é muito importante a gente ouvir, a gente notar, perceber o que eu errei, né? Quando a gente tirar, por exemplo, né? Quando a gente vai lá tirar a carta, né, de automóvel. Aí você pisou errado, mas então não adiantou nada aquelas aulas? Não, você não prestou atenção. Então você vai fazer uma nova avaliação para você acertar, mas você aprendeu. Sim, Então a questão do erro, eu ouço muito isso, sabe? O erro. Que erro? Ah, 2 mais 2, 5. Mas por que você colocou 5? Não, professora, sabe o que é? É que eu dividi aquela bala, ou eu dividi o bombom. Olha, ele pensou assim, sei lá. Então vamos lá. Né? Claro que 2 mais 2 é 4, mas se ele pegou um bolo lá e dividiu a metade, deu 5. Mas aí a gente dividiu, então já não era o inteiro. E vamos lá falar sobre frações, né? Eu verdade, gosto muito disso. verdade. Eu tive A ótimos gente professores. aprender, a gente aprender a não desconsiderar. Muitas vezes a gente parece tipo assim, ah, Exatamente. errou em um ponto, não pega tudo, joga fora, não vale nada. Vamos começar de novo, Não, né? não, exatamente. A cultura do erro, né? Houve um momento, né, e eu fiz parte desse momento, que era a caneta vermelha, era um X vermelho, você errou Nossa, tudo. Como assim? Né? era. Não, né? E ainda bem que foi revisto isso, que com um erro, poxa, como eu te dei esse exemplo, do 2 mais 2, 5, mas como assim? Mas porque se meu aluno dividiu lá uma balinha, um bolo, sei lá o quê, e deu 5. E ele Uhum. vai entender que não, que ele dividiu uma coisa que era inteira, e que a gente pode trabalhar a fração, multiplicação, divisão. É isso que eu gosto muito. Por isso que eu tenho assim, como diz uma amiga minha, que ela fala assim, eu tenho cacarecos lúdicos. Tenho desde bolinha de gude, tampinha. Mas por quê? Porque as crianças, quando vão lá, Isabel, e mesmo os adultos, pedra, sabe pedra de rio, pedra de aquário? Eu Sei, tenho. sei, que delícia. Adora pegar. Porque a pedra, além dela ter o formato dela, né? Vamos dizer lá, ovalado, ele é geladinho, ele é macio. Aí a gente trabalha o sensório da criança ou do adulto. Olha que legal isso, né? Uhum. Eu gosto muito disso, desses recursos. Claro, São claro, muito importantes, claro. E muitas vezes são né? esses recursos que ajudam ele a consolidar a memória na aprendizagem, né? E sem dizer que ele pode perguntar. Esse é E o fazer em casa diferencial, também. esse é o diferencial. E muitas vezes a gente percebe, ô Cida, que dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho mesmo, mas eles são extremamente Sim. necessários, igual você falou, né, no início da sua fala aí, ah, eu trago aqui, aqui eu coloco no chão, aqui eu brinco. Olha que ambiente prazeroso para que a aprendizagem Aham, aconteça. Olha que legal, né? Então, muitas vezes é exatamente. sair de dentro da sala de aula. Eu falo que eu sou. Exato. Esses dias eu tava aqui na live, na aprendizagem, no almoço mesmo, com a Irene. Eu gosto muito dela Sim. também. E a gente falando sobre desconstrução dessa coisa encaixotada, Sim. né? E eu brinquei que Exato. eu sou muito fora não vou falar fora da casinha, Da não. casa. Eu sou, eu sou fora daquilo que é normal, assim, porque eu Do não consigo óbvio. conceber eu trabalhar, por exemplo, eu trabalhar um gênero textual, trabalhar os gêneros textuais. Fui para Sim. escola pública uma vez. O ruim é que fica parecendo que a gente quer aparecer, né? Mas não é. Eu fui trabalhar os gêneros textuais dentro de uma escola pública. Eu nunca tinha trabalhado em escola pública, também em 2010.
E aí, o que que eu fiz? Escola pública, a gente não pode pedir as coisas para a família, né? Igual o privado, você faz um bilhetinho e pede 1 quilo de trigo, mussarela, enfim, pede o que você quiser. A coordenação autoriza, você pede, no outro dia o menino tá ali com tudo aquilo ali que você precisa. A escola pública não, você não Sim. pode pedir para a criança, né? Mas eu combinei com a família que eu precisava de fazer, de trabalhar com eles a receita, levei para supervisão, levei para a coordenação. E aí, nós nos organizamos. Aí eu levei muita coisa, milho, presunto, mussarela, tudo. Fiz uma pizza com eles, eu usava para trabalhar um gênero textual e era receita. Aí eu fiz uma pizza com eles, várias, aquelas pizzas brotinho, mini pizza, né? E aí eu levei, coloquei nas vasilhinhas, dentro da sala de aula. Eles foram na cozinha, viram lá assando, não pode mexer com forno, mas viram assando. A tia trouxe para a sala de aula os disquinhos já assados. E aí eu falei assim, agora cada um vai fazer a sua pizza. Aí quem gosta de milho colocou milho, quem gosta de mussarela colocou mussarela. Enfim, cada um se organizou, fez... Comemos essa pizza e aí sim a gente foi falar sobre a receita, escrever a receita da pizza. Gente, Exatamente. Assim, a aula, eu não consigo conceber você dar uma aula o tempo todo com o menino sentado dentro da... Por isso que eu falo, eu sou fora da curva. Fora da casinha. Eu sou fora da curva. E os professores vinham assim, quem vê de fora fala assim, nossa, a sala da Isabel é muito bagunçada, gente. Como é que esse menino aprende essa bagunça? Mas é porque precisa. Sim, mas... A aprendizagem, ela precisa de acontecer dessa forma, né? Exatamente, sair do óbvio, isso, né? Sair do óbvio do quadrado dela, verdade. Porque você pode... Se você pega uma sala de aula com a carteira, por exemplo, aquela tradicional, né? Aquela que a gente estudou, é uma coisa. Você pega uma sala em formato de U, todo mundo está se olhando, todo mundo está conversando, as pessoas estão ali, sabe? Então, por exemplo, essa sala de aula tradicional, é como eu disse, isso, eu não sou dona da verdade, claro que não, mas a gente vê aquilo que funciona bacana para as pessoas, né, Isabel? Uma delas é a sala em U, sim, porque todo mundo participa, todo mundo olha para todo mundo e todo mundo conversa, sim, por exemplo. Né? Então, isso que você está falando é o que eu faço também. Eu não gosto do óbvio, eu gosto de, sabe assim, então vamos, o que a gente faz com isso daqui? Né? Com jornal. Eu tenho muita coisa assim ligada a artes, eu gosto muito da arte cognitiva, da arte pela arte. Então, a gente trabalha assim com folha rasgada, né? O que dá para fazer? Com jornal, com revista, com material acessível. Eu sempre busco, independente de trabalhar com materiais acessíveis, para qualquer um. Não, mas você não tem uma revista velha na sua casa? Traz essa revista, vamos lá, né? Porque eu tenho, assim, um projeto, vamos dizer, um projeto social. Então, eu tenho aqueles que não poderiam pagar um valor da consulta, então eu faço um valor estimado dentro do que aquela pessoa pode pagar, né? Mas eu faço questão de trazer material da casa dele, que pode ser rolinho de papel higiênico, tampinha de garrafa, e nós vamos trabalhar e ele vai fazer alguma coisa com aquilo relativo à sua dificuldade, ao seu transtorno. E lá no meu espaço eu tenho uns quadros assim de lousa que a gente faz exposição para ele mesmo, ou para a família ver. Ele fica extremamente feliz. Nossa, mãe, olha, fui eu que fiz. Não importa, um rabisco, ele imaginou naquelas tampinhas, pedrinhas do mar. Né? Por exemplo, eu tenho crianças que nunca foram na praia, né? Porque como eu tô entre a cidade e a parte rural. Então tem algumas crianças que, no máximo, foram no parquinho, entendeu? Então é muito legal. Eu trouxe uma garrafa de água, nós somos próximos do litoral norte de São Paulo, e eu fui numa praia aqui, ele trouxe uma garrafa de água da praia, né? Gente, como assim? Água salgada, tal, entendeu? Muito, muito legal. Conchinha, eu sei que não é, nem tô estimulando ninguém a depredar a natureza, não é nada disso, mas tem criança que nunca viu uma conchinha de mar, né? Imagina, se ele nunca foi na praia, ele ia ver uma conchinha. Então, essas coisas todas, mas isso faz parte do meu ser, né? Aí alguém já me perguntou, nossa, mas onde que a gente pode aprender isso? Na sua busca, né? No seu interior. Tem pessoas que realmente são muito, 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 como eles falam, ragtech, né? Que eu não. No máximo eu pego meu celular, meu laptop, ou alguma coisa para ver um evento, mas eu trabalho com o ser humano.
Até já me perguntaram, você não faz psicologia? Então, não é isso. Não quero atender ninguém em consultório. Eu quero ver você, conversar com você, né? Eu quero fazer valer a minha pessoa, né? O meu legado. Seria mais ou menos isso, sabe? Então, a questão da aprendizagem, ela está muito ligada à emoção. Você aprende. Você é capaz. Somos capazes. Aprendemos. Eu aprendo todos os dias. Eu tenho meu diário, a minha agenda de anotação, que às vezes nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, que vai me servir muito para o meu dia a dia e para outras pessoas que eu vou estar atendendo, que eu vou estar orientando, né? Porque ensinar é aprender, não tem como, é uma troca, né? Porque eu ouço, não, professora, sabe o que é isso, aquilo, peraí, não, vamos lá. Você se organiza para tal, eu te oriento para tal, e depois eu vou pedir o retorno disso. Quando são crianças pequenas, obviamente, para a família e para essas crianças. Quando são adolescentes, que eu sei que ele é capaz de poder me dar esse retorno para esse adolescente. E quando é para adulto, também. Porque eu tenho adulto que quer prestar concurso e que não consegue fazer uma redação. Sim. Que, na verdade, na Isabel, nem foi ensinado para gente, não sei se para você, mas no meu caso, o que é uma redação, o que é uma dissertação, o que é... Do que nós vamos falar e como vamos falar daquele tema, principalmente do Enem, por exemplo, né? Então, eu tenho adultos que me procuram. Ah, se eu não consigo. Consegue. É que não foi ensinado. Só isso. Você não vai ser nenhum expert de linguística, mas você consegue sim fazer essa redação, fazer essa dissertação, seja para o Enem, seja para o concurso, e até alguns que até falam assim, nossa, sabe que eu não gostava de ler, agora eu gosto, mas porque não entendi a leitura. Essa é a verdade, né? A gente sabe que existe toda uma cultura e uma temática que ela é recente, ela é de, sei lá, talvez pós-2000, né? Porque até 90, a internet ela começa a surgir em 90, né? Então a gente que tinha que ir lá na biblioteca, pegar aqueles livros imensos, aliás, que eu adorava, né? Mas aqueles livros imensos, não era, né? A Não fez Barça, parte né? de uma geração. Enciclopédia. A Barça, né? Do silêncio da biblioteca. Então, tudo isso é uma construção e uma reconstrução da nossa cultura, Isabel. Uhum. Porque, assim, quando você diz para o aluno, lê isso aqui e interpreta. Ah, eu não consigo. Não. O que você consegue? Lê lá. Ah, e o dia estava ensolarado. Tá, e aí? Ah, o dia, é dia ou é noite? O que é ensolarado? E você começa. É isso que eu gosto, sabe? Verdade, verdade. Inclusive imagens, eu levo imagens também, fotos, cartazes. Por exemplo, teve uma época que saiu uma publicação, eu não me lembro agora da editora, que eram os grandes pintores. Então eu tenho a Mona Lisa, imagina. Olha que legal. E eles têm lá um pôster da Mona Lisa, eles falam, Mona Lisa, quem que não conhece? Quem não conhece, eu apresento. Sim. Né? Sim. Muito legal. Inclusive a turma da Mônica, eles fizeram lá uma Mona Lisa diferente. Todas aquelas crianças menorzinhas que falam, eu vi na turma da Mônica. Ah, que legal. Né? E ainda se questiona, a Mona Lisa é um homem ou uma mulher? Ainda tem essa dúvida, né? Bom, não sei, quem pintou a Mona Lisa? Né? O que é Leonardo DiCaprio? Por isso que tá onde que ele é, Leonardo da Vinci. Mas eles falam do Leonardo DiCaprio. Não, que, aliás, esse ator, ele teve esse nome porque a mãe homenageou ele com o Leonardo da Vinci. Olha. O Leonardo DiCaprio. Né? Então, olha que uma conversa em 50 minutos, 1 hora, às vezes não dá. Mas olha, é recheado, né? De conhecimento, de troca, de afeto, né? E graças a Deus tem muitos alunos. Não caindo pelas bandejas, não, porque eu busco ter qualidade de vida também, claro, né? Claro. Mas assim, e esse aluno, no mínimo, ele aprendeu algo e eu também aprendi alguma coisa dele, né? Ou da família dele. Porque atrás de um aluno existe uma família. Não dá pra gente ignorar isso, né? E a gente precisa estar sempre atualizando. Ontem eu estava falando com a doutora Ângela, né, doutora Ângela? A gente em reunião em equipe, a gente sabe muito pouco, né, doutora? A ciência está aí com tanta novidade, com tanta coisa para os professores trabalharem com esses transtornos, com as dificuldades. E a gente sabe muito pouco, a gente sabe muito pouco, diante de tanta coisa que está aí.
Porque nós temos a parte teórica. Diante desse universo tamanho, e pelo tudo que você disse, Cida, mais uma vez vem ao encontro que a emoção e a cognição, elas não podem trabalhar separadamente. Sim. Não, verdade. É alguma coisa assim que não tem como. Uhum. Por que você tá triste? Ai, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu cachorro. Aí a gente tenta sensibilizar esse aluno, tirar aquele sentimento daquele momento, né? Substituindo por uma coisa positiva, né? Eu trabalho com imagens, Isabel. Então, por exemplo, eu tenho lá fotos, né? E, segundo os especialistas que eu estudo, o cérebro, se ele vê uma imagem bonita, é uma imagem bonita. Ele não vai questionar se aquilo é real ou se não é. Então, de repente, se põe um cachorro lá, a criança segurando um cachorro, eles ficam super felizes, né? Ou, sei lá, um pirulito grandão, colorido, eles ficam super felizes. Então, eu trabalho muito com isso. Como eu te falei, com um lúdico, com diversos momentos. Sim. Diversos momentos, e até aqueles momentos que você, nossa, dá para trabalhar. Porque nós somos lúdicos, seremos sempre, não podemos perder isso. Claro. Mesmo um aluno de faculdade, imagina, de pós-graduação, do que for, Claro. né? Eu acredito piamente nisso, né? E coloco isso no meu dia a dia, Claro. né? Que, como a doutora Ângela disse, sem emoção, existe uma frase que eu não sei de quem que é, se é da Marta Helvas, é de alguém assim que fala, sem emoção não há aprendizagem, né? Como assim? Não há, simplesmente não há aprendizagem. Então eu gosto muito de pensar que aquele meu aluno que está ali, por trás, aquela pessoa, além da família, existe uma pessoa dentro dela, né? Que às vezes está precisando de um abraço, de um bom dia, você consegue, você é capaz, né? De pílulas de otimismo, né? E da empatia. Que eu achei muito legal essa explicação em uma palestra, que é o óbvio, mas eu não tinha entendido assim, que a empatia a gente aprende também, né? Porque a simpatia tá aí, mas a empatia, o que é empatia? Poxa vida, sabe, aquele aluno lá que está precisando de um livro, você não tem o seu livro do ano passado, vamos trazer para dar para aquele aluno, ou então, todo mundo, vamos colaborar, né? Quanto? R$2, R$3, a gente pode comprar um livro para ele poder participar, ou para ele ir na festinha, né? Agora que a gente tem festa junina. Então, olha, a empatia, é isso. Mas tem que ser explicado também, né? Mas a empatia, ela só vigora quando você trabalha resiliência e problematização. Exato. Flexibilidade Exatamente. cognitiva, controle inibitório. Então, nós não podemos fazer uma continuação da família na escola. Nós temos que ter uma parceria, né, para poder ficar bem dividido. Por quê? Eu não posso trabalhar limite com uma criança que veio de casa sem limite. Que ele vai virar para mim e falar assim, você não manda em mim. Uhum. Em casa não é assim, não é isso? Então, a primeira coisa, você tem que construir a resiliência. É o seu próprio limite, até onde que você vai. E é por isso que a gente usa o planejamento, né, para poder a gente colocar essas falhas. Os erros dos professores é achar que os meninos chegam prontos, eles não chegam prontos. É verdade. Não. Né? Eu tive um caso. O primeiro impacto que os professores têm, eles terceirizam, porque eles querem tudo pronto. Por quê? Conteúdo, você tem condição de entregar pronto. Uhum. Conteúdo. Verdade. Né? Tá lá. Você estuda o conteúdo, chega no momento que ele vira mecânico. Tem professor que nem lê. Verdade. Ele nem lê livro, não traz informação, só repete conteúdo. Mas pega o resumo. Mas quando você tem que sensibilizar o menino, o aluno, a menina, o aluno, você tem que trabalhar na educação do século XXI, na BNCC, problematização. Né? Antes nós tínhamos 3 estilos de aprendizagem. Hoje nós já temos o digital, é mais um. Exato. Claro. E esse professor coloca o digital como não estilo de aprendizagem. O professor que está parado no tempo e que não sabe as questões cibernéticas está perdendo o aluno, porque nós já temos um estilo de aprendizagem digital. Mas aí eu sabia disso, sabia, está na BNCC,
E, ó, há muito tempo, Uhum. agora nós já temos Verdade. a educação aprovada dentro de sala, homeschooling, está lá, ó. E Sim, aí vai ter o quê? O embate entre família e escola. Ah, eu não gostei da escola, vou ensinar esse menino dentro de casa, tá? Então, o que se tornou, né? Isso tudo. Hoje nós estamos tentando, enquanto professor, tentando diminuir conteúdo e trazer amabilidade, resiliência, cognição, interação, tudo isso que é a nível da cognição. Mas o professor Sim, ainda não entende que existem rotas. E essas rotas, elas são bem diversificadas, né? O cérebro não brinca, não, mas o cérebro não é autônomo. Então, as sim, pessoas acham assim, não porque o cérebro fala, ele não fala nada. Tanto é que ele não fala, se você abre a cabeça, você não consegue nem sentir dor, porque uhum, ele não é acessível a isso. O cérebro é sim. social, ele é ambiental. Uhum. Então, Verdade. mediante isso, o que o professor tem que pegar? Transformar todos os ambientes onde que ele ocupa em alfabetização. sim. Alfabetização não é Exatamente. só ler e escrever, alfabetização é ler o mundo e Sim. saber utilizar Verdade. dele, né? É Então, verdade. o erro dos professores é esse. A gente vive dando curso, é gratuito, com certificado, com isso e aquilo. Nós acabamos de estar aí agora em Nova Serrana, em todas as cidades, e já passamos agora por Pelo outras Espírito cidades do Santo. Espírito Santo, e estamos indo para outra. E a fala é assim: quando é que vai sair o certificado? É, sim, é. A primeira É pergunta. verdade. Né? E depois, assim, quando vê as novidades, nossa, que ótimo. Mas aí aquela questão, eu ganho para levar essas novidades, eu ganho para Verdade. trazer desafios. Então, gente, a questão é a seguinte: profissional é profissional, não é isso? Tem profissional de 100, É verdade. profissional de 200, profissional de 500, profissional de 1.000, 2.000, 1 milhão, como nós estamos vendo aí, né? 1 milhão e tanto, né? Mas isso não significa que eu tenho que ser menos, de forma alguma. Sim. Ou 100 é 1 milhão É. e tanto, eu tenho que ter uma eficiência. Quando o aluno Exatamente. sente esse empoderamento do profissional dentro dessa sala, ele sente firmeza. Ele Uhum. sente empoderamento. Pô, essa daí funciona, Essa essa daí é daí boa. Ele é fala, coisa ele fala mesmo. assim, essa daí é boa. Aí, né? Então, É verdade. é isso que nós precisamos de entender. Esse empoderamento não tem que ser porque eu ganho 100, 200, 300, 1 milhão, não. Não tem. Tem que ser porque eu gosto do que eu faço, que eu respeito o outro, que eu estou nesse ambiente, porque eu estou empoderada desse ambiente, né? Porque Verdade. Uhum. aquele que não sabe de si não tem condição de ensinar, porque não vai ensinar nada. A primeira aula, a Exatamente. primeira Ele vai aula de repetir. encontro, a primeira aula de encontro em sala de aula é a aula do reconhecimento. E o aluno, ele é perspicaz. Ele sabe, ele tem a fantasia que professor tem carrão, que tem casona, que tem isso, que tem aquilo, e o professor faz questão de diminuir a fantasia dele com crítica. Ah, que é isso? Você acha que eu ganho para estar aqui? Você acha que eu ganho para poder aguentar o que você faz a mim? Ah, poxa vida, Pois é. isso é o que você não tem como arrumar Verdade. outro emprego, porque se está ruim, vai para outro canto. Verdade. Verdade. É. É verdade. Aliás, eu ouvi uma fala de um adolescente que me. Nossa, eu sei que isso ocorre, mas ele falou assim para mim: minha professora disse assim: se você aprendeu ou não, eu estou ganhando. Olha aí, Né? Infelizmente. Nossa, eu Muito já ouvi isso bonito. demais. A Irene tá falando aqui, ó, tem que Então, respeitar minha escolha. E é verdade, né? O exatamente. Né? respeito da gente começa É pela o, gente mesmo. eu brinco sempre com eu a acredito até Isabel. que. Eu brinco sempre com a Isabel. Eu sou joia, né? Para não falar outra coisa. Eu sou porque eu preciso me empoderar, me autovalorizar, eu preciso me encontrar, eu preciso ter essa empatia por mim, porque é muito fácil ter empatia para Verdade. os outros.
O difícil é ter empatia dentro de casa, com pai chato, mãe chata, irmão chato, tudo isso. Os desafios, né? É. E o autoconhecimento, né? Porque, claro, o que eu disse na nossa conversa, aprendemos, ensinamos e aprendemos o O tempo tempo todo, todo. né? Pronto, não existe nada. Com Não existe certeza. nada Com pronto. certeza. É uma coisa que a gente... eu também, eu sinto muito. Quando eu ouvi esse aluno falando isso, me entristeceu muito, porque é o que a doutora disse. Poxa, vai fazer outra coisa, então, né? Ah, não quer ser professor? Ai, como eu já ouvi, nossa, detesto criança. E como é que está dando aula para educação infantil? Trabalhando com criança, né? Ou com adolescente, com quer que seja, né? É muito triste isso. É. E aí a gente vê o que também ocorre por aí afora, né? A falta de respeito, a falta de limite, como você disse. O aluno, ele é perspicaz, ele sabe, ele percebe, ele entende, né? Sabe, E não só sendo professor. o triste é a contratação. É muito fácil, faz a prova, você sabe o conteúdo, passa. Na minha época, quando a gente fazia psicologia, a gente tinha que passar por 2 dias de teste de personalidade, de inteligência, depois isso acabou. Mas no meu tempo, supunha-se que todo mundo entrava meio equilibrado, pelo menos testado, né? Entrava. E hoje não tem nada, é tudo solto, é tudo oba-oba, né? Então, Verdade. para poder, em todos os lugares, você faz teste de habilidade. Na educação, não. Na educação, você tem Sim. que saber conteúdo. Conteúdo é necessário, mas não é fundamental, né? O Exato. professor de história tem Não quer conteúdo mais. de história. Aí lê aqueles livrinhos e nunca mais lê mais. E está dentro de sala de aula e todas as suas doenças internas passam para esses alunos. Sabe por quê? Porque Exato. é muito tempo de trabalho, é muita exigência, é muitas vidas, é muita demanda desses meninos. É muita falta num lugar só. É muita diversidade de patologias num lugar só. Eu preciso estar equilibrada para lidar com TDAH, com transtorno de aprendizagem, com bipolar, para síndromes, para famílias disruptivas, para tudo. E aonde o conteúdo entra nisso? Sim. E a gente percebe que é uma mistura. A gente percebe que tem tá uma mistura. Mas a forma que eu dou o conteúdo faz diferença. A gente percebe que está uma mistura, né, doutora Ângela e Cida? Porque, na verdade, eu, como aluna, eu estou sendo só receptora. Eu estou sendo receptora de uma professora que não tem controle inibitório, muitas vezes que não tem o filtro, e, ao mesmo tempo, dentro da minha casa, eu passo as outras horas com uma família também que não tem filtro, não tem controle inibitório. Ou seja, eu estou recebendo tudo aquilo ali. Então, umas falas, muitas vezes, falas infelizes, falas mal colocadas, né? E que se mistura nessa emoção do menino aí, que vai abalando e diminuindo. Por isso que a gente precisa de trabalhar isso o tempo todo que a doutora fala. Eu sou muito boa no que eu faço. Eu preciso de acreditar nisso, porque senão as falas vão me destruindo. Recentemente a gente teve o Dia das Mães, mês de maio, a gente fechou agora com chave de ouro, e foi o mês do Dia das Mães, né? E eu achei da família também. Eu achei muito interessante, eu até curti comentando sobre a Irene de novo, que é uma pessoa que eu admiro muito como pesquisadora, e ela fez uma postagem nas redes sociais dela sobre a questão de ser mãe. A gente precisa de comercializar menos isso aí e trazer mais para a realidade o que é esse ser mãe ou não ser mãe. E na fala dela, ela colocou uma experiência que ela teve que entristeceu na época o coração dela, que foi uma fala, vamos dizer assim, maldita. E engraçado que eu me identifiquei com essa fala, porque durante um período também, eu não tenho filhos, né? E eu, numa sala de professores, uma colega minha professora falou isso para mim. Falou comigo assim, Isabel, o dia que você for mãe, você vai ser uma pessoa melhor. Eu me senti pior. Nossa. Me jogou no chão, que eu falei assim, eu sou o pior ser humano da face da terra, gente, porque eu preciso de ser mãe para eu ser uma pessoa melhor, então eu sou muito ruim. Então, assim, só que a gente traz uma fala dessa para uma pessoa que está com 40 anos de idade, como eu, pensa umas falas malditas dessa com uma criança que é adolescente ou que é criança dentro da sala de aula, gente, é muito triste.
É muito triste. Que vai marcar profundamente, E né? marca pro resto da vida, né? Então é isso aí E que que, a doutora Ângela afinal, está que você é o falando. Para ter modelo. empatia, eu preciso de aprender a ter controle inibitório, flexibilidade cognitiva, preciso de ter freio. Eu preciso de trabalhar tudo isso primeiro, né? Porque senão, Exatamente, exatamente. E não. E, vergonha, aliás, e até você... vergonha, e vergonha na cara. Porque eu ouvi isso na fuça, como diz aqui em BH, em Minas Gerais, que é na fuça, né? Você leva na fuça. E ter que engolir isso ainda com ética, né? Com respeito, Aham, e não dar um retorno dessas assim fabulosas, mas é isso que a aham. gente vê na educação. Gente, uma É, coisa mais linda que a gente vê. Um advogado briga com o outro, xinga, depois, quando vê, e aí, doutor, tudo bem? Como é que tá? Como está a sua família? Você fica assim, uai, peraí. Isso é o princípio ético. Na é, educação, é Verdade. lavação de roupa em reunião, né? é. É falta de sigilo falando dos meninos nas reuniões. Ó, seu pai, quando vier aqui me encher a paciência, reclamar de mim, vocês vão ver, viu? Verdade. Eu tive um aluno, por exemplo, num estágio da saúde mental, numa escola que era uma escola próxima a uma não é favela, é uma comunidade, como se fala, que a professora ficava falando mal dele entre linhas. E ele falava assim, quando eu crescer eu vou matar essa professora, nos desenhos, né? Ele morava numa favela, aquela história, a mãe não queria saber, o pai, como assim, né? A história tem que ser outra, né? Não é você ser, como eu disse, não é questão de céu ou de inferno, é questão de ser humano. Como essa professora fica fazendo isso, ao invés de abraçar ele, né? Não, tentar modificar, porque eu acredito muito, independente da minha profissão, e eu sou assim, que a mudança do meu vizinho é a minha mudança, né? A mudança, se joga um lixo na rua, vai me prejudicar também. Então, né, a mudança é de todos. Como uma professora fazia isso? E num desenho, esse menino, eu era estagiária na escola, ele falou, quando eu crescer, eu mato essa professora. Não dessa Sim, forma, né? sim. Mas, sabe, colocou a professora na forca, pé. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ser muito respeitoso e digno com o outro. Ou então, vai fazer outra coisa, Ela não né? sabia, Tudo bem. é só ela que não sabe que ela já está morta, né? É, Ah, pois é, entendeu? E muito triste isso, com uma criança, né? verdade. Que uma criança que já é desfavorecida, uma criança que já tinha lá, já tinha seu histórico. Como assim? Né? É. Mas eu já vi muita coisa assim, e eu busco não somos perfeitos, não, mas eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Parafraseando a Madre Teresa de Calcutá. Ser bom, a gente trabalha para poder ser bom também todos os dias, né? Ninguém é perfeito. Verdade. É. Mas quando a gente ouve o outro e se coloca, né? Com certeza, eu penso dessa forma. Se o meu vizinho melhora, é melhor para mim. Se é ruim para o meu vizinho, também vai ser ruim para mim, porque ele é meu vizinho. Não consigo pensar e imaginar diferente, né? Somos um pingo no oceano? Somos. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que um legado vou deixar. E esse legado, alguém vai falar, puxa, vale a pena, né? Vale a pena ser bom, vale a pena fazer, vale a pena um sorriso, vale a pena abraçar aquela pessoa. Ou, se eu não puder fazer nada, vale a pena uma oração, né? Um pensamento bom. Isso é importantíssimo. É. Na Cada, minha cada um conduta, Meu fazendo um filho, pouquinho, né? o meu filho fala assim, todo dia sai dois de casa. Um perspicaz, né? Um esperto, um bem esperto e um bobo. Ele falou comigo assim, não encontra com nenhum dos dois. assim, entendeu? Então a gente tem essa oportunidade, né? Porque a educação, como você disse, né, doutora Ângela, não é alfabetização, é tudo. É o É a tudo. educação do ser humano. É o tudo. Ser humano, né? Que é o que a gente somos, todos somos. Como diz, poxa, pós-pandemia, tudo mudou. Mas assim, tudo mudou e podemos mudar para melhor alguns aspectos. Um deles é essa questão do ser humano, né? Sim. Que muitas pessoas acham que é apenas um diploma ou certificado.
né? Ah, tem certificado? Tá, claro. Ah, o certificado faz parte lá de que está fazendo faculdade, pós-graduação, mas não é isso. É o que você entendeu, o que você aprendeu, É muito o que além, você né? cresceu, né? Muito além disso. Muito além. Já aconteceu de eu participar de alguns eventos que não me acrescentou nada, mas tudo bem. Não me acrescentou nada a modo de falar, vai, alguma coisa, mas porque eu insisti naquilo. Então não é o certificado de estar lá, é de me apropriar daquilo que foi oferecido, né? Foi ínfimo, mas teve alguma coisa. Agora, eu ir por isso só por causa do certificado, não me acrescentou nada. Pelo menos o né? título te chamou atenção, né? Igual Exatamente. igual eu Exatamente. comprei um livro que era 3 livros. O primeiro tinha um tanto de coisa, o segundo a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa. Mas você só podia comprar os 3. Sim. O negócio é dar para alguém os outros 2. Aí, uma coisa boa. Presenteia 2 pessoas. E estamos aqui trocando, eu fico muito feliz, Mas eu muito contente. nós agradecemos, eu, a doutora Ângela, foi um prazer te conhecer. A doutora Ângela que me passou o seu contato, ela que é sua amiga aí de outroras aí, né? E sua parceirona, e eu me senti honrada de te conhecer. Que ser humano incrível, eu também. que pessoa maravilhosa. A doutora Ângela, na hora que eu tenho os contatos que ela manda, eu vou fazendo eu entro em contato, fico aguardando o retorno, né? De mim no currículo, de foto, se data, vai dar e tal. E aí, quando eu fiz o seu, saiu antes de alguns outros que já estão na lista dos convites, né? Que eu tenho feito. Aí, na hora que eu fiz o seu post, assim, para a próxima data já vai ser a Cida. E eu não te conhecia, assim, né? A gente nunca tinha batido um papo, assim. Aí eu peguei e mandei para a doutora Ângela. A doutora Ângela soltou fogos. Ela mora em Belo Horizonte, eu moro em Nova Serrana. Aí, a hora que ela viu o seu post, ela soltou fogos. Eu ouvi daqui. Ela falou, Cida, que linda! Aí eu falei assim, gente, uma pessoa mega. Eu fiquei muito contente. Fogos. Isso mesmo. Muito obrigada. Nossa, e estou aqui, a gente pode estar fazendo outros eventos, com outros temas, e participando, e vivenciando, né? Mas, assim, sempre pensando que somos capazes, assim, né? Somos capazes, e aprendemos, e estamos aqui para serem as melhores pessoas do mundo. Com certeza, né? Com certeza. Não é com arrogância nem com prepotência, mas é a realidade, né? A gente faz a nossa parte, né? E as pessoas que têm esse olhar, elas entendem. Elas não vão pensar assim, ele é arrogante, ele é prepotente. Não é isso. A gente está falando de pessoas melhores, não é? Afinal, é isso, né? Todo mundo quer ser uma pessoa melhor no dia a dia. Ninguém, um médico, ele inicia como residente lá e depois ele quer ser um ótimo médico. E que bom, né, que a gente tem, como a doutora Ângela, pessoas que estão aí que não param, né, doutora Ângela? Eu fico pensando assim, nossa, essa mulher roda o Brasil. Ela não é nem rodinha mais, é foguete. É supersônico, bem. É supersônico. Supersônico. Eu não acompanho, não. Eu desisti já há muito tempo. E ela já desconfiou que eu desisti, porque eu não dou conta, sabe? O meu cognitivo e o meu físico não alcança tanta habilidade. Aí a gente vai devagarzinho, sabe? Meu pai tem um ditado, meu pai dizia, eu vou falar ele errado aqui, mas vocês vão saber qual que é. Ele falava quando a gente queria ser financeiramente algo que a gente não podia, mas eu vou usar o ditado para acompanhar a doutora Ângela. Galinha, como é que é? Galinha que acompanha pato, morre afogado, um negócio assim, sabe? Alguma coisa assim, né? Morre não, é abençoado. Então, uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. Estou disponível. Vocês. Fantástico, viu, doutora Ângela? Finalmente saiu. Oba, que joia! E esse ano. Agora precisamos nos conhecer. Esse ano você vai participar. Precisamos nos conhecer pessoalmente. Isso, e esse ano né, você vai participar do Break Connection, né? E também da nossa formação em São Paulo. Nós estamos indo para São Paulo agora.
fazer outra formação. Ah, que legal! Uhum. Ótimo. Se possível, com certeza estarei lá. É. E muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Olha. Cida. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a todos que Gratidão. Tchau participaram. para vocês Tchau, duas. tchau.